Boa noite, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós leremos na NAA, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos neste momento que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Fala, Senhor, ao nosso coração, e que o texto que acabamos de ler possa ser aplicado da forma correta em nossa vida e que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que tão somente a Tua voz, o Teu ensino, a Tua vontade se apresente agora e que o homem seja anulado completamente. No nome de Jesus oramos. Amém. Qual o seu nível de maturidade para com Deus? Se você pudesse medir o seu nível de maturidade de 0 a 10, quanto ele estaria? 9,9, porque ninguém diz que é 10 pontos em tudo, mas 9,9, 4, 5, 3. Se você pudesse medir o seu nível de maturidade, qual seria o seu nível de maturidade espiritual? O nosso nível de maturidade espiritual ele deve ser medido a ponto do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais temos intimidade com o Senhor, mais a nossa maturidade espiritual se levanta, cresce, porque nós aprendemos com a palavra do Senhor a ter equilíbrio de vida. E é isso que o Senhor quer nos trazer nesse dia. E quando nós pensamos em maturidade de comunhão com Deus, uma pessoa que sempre vem, um personagem bíblico que vem à nossa mente é Davi. Davi é uma pessoa que foi reconhecidamente um homem segundo o coração de Deus. E por isso que ele é o tema da nossa mensagem, no sentido, a sua história que aqui está, para que nós possamos compreender, então, no livro do 2 Samuel, no capítulo 6,
no capítulo 6, o nosso nível de maturidade e comparar, então, com aquilo que Davi está vivendo. Quando você abre o livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, traz a história de 3 homens, Samuel, Saul e Davi. E aqui nós temos, então, o fundador de uma dinastia, né, que é Davi, e que vai durar mais de 3 séculos. O livro de 1ª e 2ª Samuel, ele é uma transição da teocracia para a monarquia. Os homens, então, não querem que Deus possa conduzi-los e pede que Deus dê, então, pede a Samuel que dê um rei a eles, como as outras nações. Então, o texto é bem claro lá em 1 Samuel, quando Samuel disse, olha, Senhor, o povo me rejeitou, e Deus diz, o povo não rejeitou você, Samuel, o povo rejeitou a mim. Eles não querem teocracia, eles querem monarquia. Então, essa é a grande transição. E aqui traz a história de Davi, um pastor, um adolescente, um homem que buscava Deus, um homem que enfrentou, um adolescente que enfrentou um leão, que enfrentou um urso, para proteger as suas ovelhas. E é interessante, quando esse homem se transforma em rei, então, em vez de ele proteger as suas ovelhas, ele vai sacrificar as suas ovelhas em benefício próprio. Quando ele comete aquele pecado terrível de adultério e de assassinato e tentando encobrir o seu pecado. Mas Davi, aqui no texto, nesse contexto, ele é reconhecido como rei de todo Israel e por isso, então, ele quer trazer a Arca da Aliança para Israel, para estar junto da casa de Davi. Então ele toma essa decisão, juntamente com o povo de Israel, que se alegraram muito, para trazer a Arca de Deus. Só que parece que as coisas não dão muito certo aqui, à primeira vista. E é sobre 3 lições que nós devemos observar nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com você, que nós aprendemos 3 lições importantíssimas para que nós sejamos edificados. E eu quero que você me acompanhe, então, rapidamente nessas 3 lições. E a primeira lição é: só seremos abençoados com a presença de Deus. Só seremos abençoados com a presença de Deus. O verso 1 de 2 Samuel, no capítulo 6 está escrito o seguinte: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, a qual se invoca o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi tinha uma certeza: a sua vida, o seu reinado, o povo de Israel só seria abençoado, só seria vitorioso se Deus estivesse junto dele. Por isso ele convoca o exército para guerrear, não para guerrear, na verdade, mas para buscar o Senhor e trazer para junto de si o Senhor nosso Deus, para que eles pudessem então ser abençoados. E aqui nós temos uma primeira lição. Como famílias, como igreja, como indivíduos, como casamento, como na criação de filhos, como nos relacionamentos, nós temos que ter a maturidade de compreender que só teremos vitórias nas nossas vidas, que só seremos abençoados se nós tivermos maturidade espiritual. E para que nós possamos ter maturidade espiritual, nós precisamos trazer Deus para junto de nós. Deus tem que estar no nosso coração. Deus tem que estar dentro da nossa casa. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Por isso que era importante a arca estar dentro da cidade de Davi, dentro da casa de Davi, porque Davi compreendia
que ele era totalmente dependente de Deus. Na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e também estava o maná do deserto. O único problema que nós temos, e é um problema sério, é que às vezes nós achamos que podemos, de alguma forma, conduzir a nossa vida por nós mesmos. Fazer as nossas decisões, tomar as nossas decisões, caminhar na nossa vida da forma que nós queremos e não da forma que Deus quer. E esse é um problema sério que o povo de Deus vive, que lhe falta maturidade, e essa maturidade vem com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. Essa maturidade vem à medida em que nós obedecemos a Deus, quando nós oramos a Deus, é quando nós temos intimidade com Deus, para que nós possamos, então, aprender do Senhor, e principalmente com o nosso Senhor Jesus, que nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, quando ele diz para nós, olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus nós não podemos ser abençoados. Sem Deus nós não podemos tomar a decisão correta. Sem Deus nós não podemos caminhar dentro da vontade do Senhor. Como nós queremos ter uma família feliz, ter uma vida abençoada, ter equilíbrio, como nós queremos espantar a ansiedade, a depressão, as tristezas deste mundo, se nós não estamos na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença de Deus para que a nossa vida seja uma vida equilibrada. E Davi tinha essa certeza. Ele tinha a convicção de que as suas lutas eram lutadas com o Senhor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 45, quando ele vai enfrentar uma batalha, ele disse: eu, porém, vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: olha, eu vou em nome do Senhor. Eu sei que em nome do Senhor, o Senhor há de me abençoar, há de me orientar, então eu não vou ser derrotado em minha vida, porque o Senhor está comigo. Davi tinha essa convicção. Precisava trazer a Arca da Aliança e buscar a presença do Senhor para junto de si. Hoje em dia muita gente compra a arca, né? Já viu? A pessoa compra a arca, uma réplica da arca, coloca em cima da sua mesa e ali, colocando a Arca da Aliança, coloca o símbolo dos candelabros, achando que estas coisas vão estar trazendo a proteção de Deus. Algumas pessoas colocam o mezuzá na parede, né? E achando que no portal, achando que ali terá a bênção do Senhor. Nada disso é mais importante. Não precisa de arca, não precisa de mezuzá, não precisa dos candelabros. Tudo isso aqui, eles trazem luz à presença de Jesus. Hoje, depois que Jesus veio e morreu na cruz, ele anulou todas essas coisas, ele cumpriu, tudo isso se cumpriu, e se nós queremos ter uma vida abençoada, nós não precisamos ter a Arca da Aliança, nós temos o Deus da Aliança morando em nosso coração. É isso que nós precisamos. Precisamos trazer a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para que possamos ser, então, abençoados pelo Senhor. Primeira lição, então, que nós devemos aprender com esse texto de Davi: buscar a presença de Deus. Segunda lição: servir ao Senhor não é servir de qualquer maneira. O texto vai prosseguir a partir do verso 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab. E aqui, você vai seguindo até o verso 7, você vai compreender, então, que Davi, então, resolve levar uma carroça nova, né? Construir uma carroça nova, provavelmente com animais que não tinha nenhum defeito, ele cria que, então, para carregar a arca, deveria de ser um animal perfeito, provavelmente a gente
pelo contexto do que a gente compreende daquilo que o povo de Israel fazia para Deus, uma arca novinha que nunca foi usada e colocava então uma carroça para que esse animal pudesse puxar. Então ali parece que Davi está tendo zelo para com a arca de Deus. Davi estava tomando o devido cuidado para que a arca de Deus tivesse todo o respeito, cuidado, e colocaram em cima da carroça. E quando aquela carroça começa a andar, não só Davi tinha o zelo de estar louvando a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de levar a arca de Deus para a cidade de Davi, quando os bois tropeçam. E a arca começa então a cair. E Uzá, também tendo zelo para com as coisas de Deus, ele vai segurar a arca, para que a arca não possa cair no chão. E Uzá é fulminado por Deus por essa irreverência. É interessante porque quando eu li esse texto a primeira vez, há muitos anos, quando eu ficava com dó de Uzá. Falei, poxa vida, Uzá só fez o melhor, ele era um servo que estava alegre e foi segurar a arca para que a arca não caísse. Mas o fato é que nós precisamos conhecer um pouquinho o contexto daquilo que o Senhor nos ensina lá no livro de Números, no livro de Êxodo, e nós aprendemos no capítulo 37 de Êxodo, que Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura, e revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um arremate de ouro ao redor. Fundiu para ela preste atenção, fundiu para ela 4 argolas de ouro, e fixou nos 4 cantos da arca 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Aí quando você vai lá em Números capítulo 7, Moisés ensinou que não era para carregar na carroça de bois, os objetos sagrados. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor e servir ao Senhor da forma que o Senhor quer e não da forma que nós queremos. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui algo muito importante. Nós aprendemos aqui que a Arca da Aliança ela tinha 4 argolas e ela tinha 2 varões de ouros, de madeira de acácia revestida de ouro, para que esses 2 varões pudessem ser enfiados de um lado e de outro, e cada ponta daquele varão, homens iam carregar nos ombros, não em cima de carroça. Davi sabia qual é a vontade do Senhor. Davi conhecia as Escrituras. Ele sabia a forma correta de levar a Arca da Aliança. Mas Davi achou, provavelmente, o que dá-se a entender, que Davi se sentia tão íntimo do Senhor que talvez esse detalhe era irrelevante. Mas aqui nós aprendemos uma grande lição, que mesmo quando o nosso coração estiver cheio de zelo e da bondade e da boa vontade, se elas não estiverem na vontade de Deus, elas afrontam a Deus. Mesmo que o seu coração, mesmo que o meu coração esteja cheio de boa vontade para fazer a vontade do Senhor, se ela não for feita como Deus quer, a nossa bondade é uma afronta ao nosso Deus. É por isso que nós precisamos observar que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, é algo muito sério. Podemos ter as melhores das intenções, se elas estiverem fora da vontade de Deus, nós afrontamos a santidade de Deus. E Deus não aceita isso. Se nós não tivermos o cuidado de observar exatamente a vontade de Deus, podemos tomar decisões erradas e cair no mesmo erro que Davi e Uzá. Nós precisamos compreender
qual a vontade do Senhor e não transformar a verdade de Deus em mentira. É isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 1, que muitos se acham tão bons, tão preciosos, que querem transformar a vontade de Deus, a verdade de Deus, em mentira. E por isso que nós devemos tomar muito cuidado. A minha vida com Deus, a sua vida com Deus, é algo muito sério. Escute. A nossa relação com Deus, o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento é algo muito sério para com Deus. Paulo nos alerta em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Nós temos que compreender e observar essa lição muito importante para nós. Boas ações não justificam atitudes erradas diante do Senhor. Uzá morreu por irreverência dele e pela responsabilidade de Davi. Foi responsabilidade de Davi porque ele era rei e ele deveria ter observado a forma correta de servir a Deus. Segunda lição, não se deve servir ao Senhor de qualquer maneira. Terceira e última lição que nós temos, não terminando o texto em si, mas que nós vamos aprender hoje, a terceira lição é reconhecer o erro e recomeçar com Deus. O verso 9 diz o seguinte, preste atenção. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Davi era um tremendo pecador, um terrível pecador, como eu também sou um terrível pecador. E você também deve reconhecer que você também é um terrível pecador. Mas Davi era um discípulo que estava aprendendo cada vez mais. A mesma disposição que Davi tem para errar, ele tem para reconhecer o seu erro. O texto seguinte vai dizer que Davi teve medo do Senhor e ele compreendeu que ele não era digno de levar para a sua casa a presença do Senhor por causa do seu pecado. Um discípulo maduro, ele erra e ele vai errar. Isso não quer dizer que o discípulo maduro ele é perfeito, mas na mesma proporção do erro é o reconhecimento e o arrependimento dos seus pecados. Então é por isso que a maturidade significa que ao errarmos, buscamos arrependimento e mudança de atitude. E foi exatamente o que Davi fez. Ele reconhece que ele não consegue, então, ele não poderia naquele momento fazer a vontade de Deus, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Ele decide deixar a arca na casa de Obed-edom, voltar para Israel e provavelmente, com certeza, buscar ao Senhor em arrependimento, pedir ao Senhor que o perdoasse, que restaurasse, e no momento certo ele poderia então trazer a arca de volta. Mas aqui mostra algo muito interessante, porque Davi mostra a maturidade ao reconhecer que foi ele quem pecou contra Deus. Ele reconheceu que não era Uzá que estava em pecado, no sentido de um pecado intencional e está ali de má vontade. Ele compreende que a morte de Uzá é a sua responsabilidade. Foi por causa do seu pecado. E ele então se arrepende, ele tem medo, e o fato dele deixar a arca da aliança na presença, na casa de Obed-edom, é uma marca do seu reconhecimento. Isso é maturidade. Alguém maduro reconhece os seus erros. Quando é que nós reconhecemos que nós somos imaturos? Sabe quando? É quando você acha
que no seu casamento o erro está sempre no outro. Nós temos, infelizmente, nos casamentos de pessoas, uma colocando sobre o outro a culpa porque o seu casamento não dá certo. Enquanto um casal ficar jogando a culpa um no outro, de lá para cá, daqui para lá, e não reconhecer as suas próprias falhas, o seu próprio pecado, o seu próprio coração pecaminoso, caído, o casamento não dará certo. Uma relação de pai e filho, enquanto o pai não reconhecer as suas falhas como líder, como aquele que guarda, a mãe como a mãe que deve ensinar, e o filho não reconhecer que as suas falhas são os seus pecados também, essa relação familiar, ela vai ser quase que impossível. Por isso que nós temos muitos filhos rebeldes, muitos filhos que não obedecem aos seus pais, e é necessário nós reconhecermos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa relação com as pessoas, as nossas limitações e os nossos pecados. A gente só consegue isso quando nós nos aproximamos de Deus e nós aprendemos que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Tem muita gente colocando a culpa no outro, porque a sua vida não está dando certo. Tem muita gente que está fazendo isso. Às vezes, muitas pessoas não conseguem se relacionar na nossa comunidade porque acha que o problema é do pastor, do ministro de música, do professor da escola bíblica, da irmã que pisou no meu pé, ou do irmão que pisou no meu pé e não me pediu perdão, daquele irmão que eu cumprimentei, ele passou direto porque não viu, então eu acho que ele não gosta de mim. Nós precisamos aprender a ter o couro grosso, casca dura. Lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Casca Dura. Quando alguém entra no ônibus e pega um ovo e bate no ovo com toda a força naquela barra de alumínio e o ovo não quebra, aquela pessoa está dizendo para o motorista: eu vou para Casca Dura. Quando chegar em Casca Dura eu desço. Nós precisamos ser crentes casca dura. E crente casca dura é crente maduro, que recebe ofensas, que recebe acusações, mas mantém-se na presença de Deus, porque sabe que o Senhor está contigo, reconhece as suas falhas, sabe e aprende e tem a humildade para pedir perdão, para que possa então recomeçar. É isso que Davi fez para com Deus. Ele reconhece o seu pecado, pede para Deus o abençoá-lo, para que ele possa então ser alguém que está próximo do Senhor. O verso 11 e o verso 12 diz o seguinte, observe só. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aí sim, ele fez da forma correta, da forma que deveria ter sido feita. Fica notório que a casa de Obed-edom, ela é o quê? Abençoada. Por que Davi escolheu a casa de Obed-edom para guardar a aliança? Porque Obed-edom era um homem humilde e que servia a Deus com singeleza de coração. E é muito interessante porque quando a arca está na casa de Obed-edom, Obed-edom é abençoado e a sua família é abençoada, porque a arca de Deus, a presença de Deus está na casa de Obed-edom. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer ter um casamento feliz, se você quer ter paz na sua família, se você quer que mande embora de você toda a ansiedade, toda a tristeza, todo o medo da vida que você tem no seu coração, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça como Obed-edom e traga a presença de Deus
para dentro da sua casa. Que Deus possa sentar à mesa da sua cozinha juntamente com você, Ele possa ceiar com você. O Senhor Jesus diz para a igreja lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo: se você abrir a sua porta para eu entrar na sua casa, eu terei comunhão contigo. Vou abençoar a sua família, vou abençoar a sua casa, vou abençoar o seu sustento, vou suprir as suas necessidades. É isso que nós aprendemos com Obed-edom. E eu fico com dó de Obed-edom porque depois de 3 meses, Davi leva a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E eu pensei, puxa vida. Aí Obed-edom pensa, poxa, não leva a arca daqui não. Provavelmente ele deve ter falado, deixa a arca de Deus aqui, porque eu quero continuar sendo abençoado. E eu, Wagner, digo a você, e você que está ouvindo, você pode bater no peito e dizer, Senhor, não saia da minha vida. Não saia da minha casa, esteja comigo, me abençoa, me guarda, me protege, para que minha família seja abençoada, para que a minha casa esteja sob a sua proteção. Nós precisamos clamar a Deus, que Ele esteja no centro da nossa casa, para que nós possamos ser abençoados. Faça isso. Mas Deus aqui no texto, Ele não deixou de abençoar Obed-edom, porque depois que a arca foi levada para o templo, Obed-edom e a sua família foram convocados para guardar o templo de Deus. Ele continuou na presença de Deus e teve a sua família toda sendo sempre abençoada, porque ele era aquele que guardava o templo onde estava a Arca da Aliança. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos guardar essas lições preciosas que está em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 12, e compreender. A primeira lição, só seremos abençoados na presença de Deus. A segunda lição, servir ao Senhor não é servir de qualquer maneira. E a terceira lição, reconhecer o erro e recomeçar com Deus, para que a presença de Deus continue na nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, pedindo que Deus abençoe a sua casa. E se você não tem a presença, a convicção, a certeza, se você não está sendo abençoado com a presença de Deus na sua casa, se você está servindo a Deus de qualquer maneira, ou você não serve a Deus de maneira alguma, e se você precisa reconhecer o seu erro para começar a ter uma vida com Deus, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir neste momento a Deus que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo essa mensagem agora, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção, Senhor. Que ela possa clamar ao Senhor, se ela não tem Jesus como Salvador da sua vida, que ela possa reconhecê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Confessar os seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida. Pedimos ao Senhor que essa pessoa é uma pessoa que serve o Senhor de qualquer maneira, é crente, mas está longe da tua presença. Senhor, renova, Senhor, essa aliança com essa pessoa e que ela possa estar realmente dentro da tua vontade, fazendo a tua vontade como o Senhor quer que ela faça, Pai. Ó Deus, e pedimos também que essa pessoa possa reconhecer o seu pecado, pedir perdão e ter a sua presença no centro da sua casa, no centro da sua vida, no centro da sua família. Ó Deus, nos abençoa neste dia. Continue a falar conosco e nos abençoe durante toda essa semana. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus, a ação, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém.